Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus para começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Quero compartilhar um texto lá da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, e assim está escrito. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansassem nem desanimassem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não têm resistido ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Veja só que poderoso. Isso é uma exposição já no Novo Testamento. E a epígrafe, aqui na NVI que eu estou lendo, compartilhando com você nessa tradução, ele diz que o título dessa epígrafe é Deus disciplina os seus filhos. Por muitas vezes nós pensamos que os atos de disciplina, os atos de correção, eles são fruto de uma ira da parte do Senhor. Por tantas vezes falam-se do Senhor punir de alguma forma aqueles que não obedecem e vir qualquer tipo de consequência fruto dos seus pecados, e soa até mesmo como se fosse uma condenação eterna ou um ato de ira realmente que vai nos fulminar. Mas a verdade, esse texto, o autor aos Hebreus nos lembra que o Senhor ele só disciplina aqueles que ama. E esses que são disciplinados, somente esses são chamados filhos de Deus. Eu, como pai, posso afirmar a você que num ato de disciplina de nós, como pais, para com os nossos filhos, existe um ato de amor ainda maior do que um abraço. Eu tenho falado isso quando ministro acerca de paternidade. Todas as vezes que nós, como pais, decidimos corrigir os nossos filhos, nós queremos, através desta correção, não somente alertá-lo, mas treiná-lo e capacitá-lo para que lá na frente ele não colha os frutos desta, ou a consequência desses seus atos. Ou seja, pecado ou qualquer uma das atitudes que de alguma forma os nossos filhos aqui na terra possam cometer. E o nosso Pai dos céus, ele faz da mesma forma. O autor dos Hebreus fala que nós precisamos lembrar todos os dias que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Por isso nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha, o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta através de Deus. Olha só que maravilhoso. Tendo os olhos fitos no Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Lembre-se que nós somos não somente herdeiros, mas co-herdeiros em Cristo, e a palavra assim nos ensina. Portanto, nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, estarmos atentos aos sacrifícios que eventualmente o Senhor ele nos requer. Lembre-se que o principal sacrifício foi feito na cruz. Lembre-se também que só existe uma aliança formada se houver algum tipo de sacrifício. E o maior sacrifício que poderia ter sido operado foi o Senhor Jesus sendo crucificado. Mas todos os dias nós precisamos sacrificar algo das nossas vidas para que o Espírito de Deus dentro de nós possa operar, crescer e de alguma forma desenvolver. Existe uma corrida proposta sobre as nossas vidas. E essa corrida, ela fala que nós precisamos, assim como um atleta em preparação, precisamos nos desconectar de algumas coisas. Precisaremos abandonar algumas situações, assim como um atleta em preparação. É por isso que o autor aos Hebreus usa esta analogia falando sobre corrida. Quando nós olhamos por esse viés, nós precisamos entender que assim como um atleta ele renuncia a algumas das suas noites de lazer e diversão para que possa ter uma longa noite de sono, para que possa ser restabelecido seu sistema hormonal e tudo mais, aquilo que uma boa noite de sono faz com a gente, ele está cada vez mais próximo da vitória que é proposta através dessa corrida que ele terá por enfrentar. Nós precisamos, meus queridos, aprender a olhar em nossa volta e entender que nós, como cristãos, nós temos uma grande missão aqui nessa terra e nós não estamos sozinhos aqui. Além dessa corrida ser uma corrida pública, nós estamos rodeados por tão grande testemunho. Quando nós voltamos aqui para o capítulo 11, nós observamos que foi, no capítulo 11, versículo 2, o autor dos Hebreus fala que foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. A nossa fé, de alguma forma, ela precisa mover algo dentro de nós para que externamente isso também extravase, para que nós venhamos sim a presença do Senhor Jesus como estamos. E assim Ele nos recebe com os nossos pecados, com as nossas dores, com os nossos traumas, com os nossos pesos na alma, mas o convite é nós não permanecermos como estamos. Toda vez que nós temos um contato com o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos aprender a renunciar a algumas das situações para que nós estejamos cada vez mais alinhados, para que nós demos um bom testemunho para as pessoas que nos cercam, e quando for necessário nós sermos de alguma forma disciplinados pelo Senhor, eu preciso lembrar as nossas vidas nesta manhã. Veja os atos de disciplina da parte de Deus como um ato de amor. Eu sei que não é fácil.
Para nós que somos pais, se você que está ouvindo aqui é pai ou mãe, talvez você tenha um pouco mais de facilidade para discernir e compreender isso. Mas os atos de disciplina do Senhor são os principais atos de amor que Ele pode gerar nas nossas vidas. Lembrando que o único que Ele se agradou em moer, conforme as Escrituras dizem, foi o próprio Senhor Jesus. Então, se Ele de alguma forma precisar nos disciplinar, é porque é a última saída que nós tínhamos. E mesmo assim, sendo essa última saída, nós podemos ter a convicção de que se estamos sendo disciplinados pelo Senhor, é o principal ato de amor e também a revelação da nossa paternidade e filiação eterna. Pensa nisso, viu? Existe uma missão sobre as nossas vidas e essa missão é perseverar até o final, renunciando o que precisa renunciar, dando um bom testemunho para aqueles que nos cercam e nos submetendo à disciplina do Senhor. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nesta manhã estamos diante da Tua presença, Senhor. Estamos gratos por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Por mais um dia que o Senhor permitiu que vivêssemos. Hoje falamos sobre um alinhamento, Senhor. Sobre uma postura nossa como Teus filhos aqui nessa terra. Falamos sobre um testemunho que precisamos dar, sobre perseverar, sobre renunciar e principalmente sobre acolhermos os atos de disciplina porque fazem com que nós sejamos participantes da família eterna do Senhor. Que o Senhor nos ensine, Pai. Ilumine as nossas mentes, o nosso coração aqui nessa manhã e faça com que nós tenhamos o convencimento, a compreensão dos caminhos que nós temos decidido trilhar, percorrer, seguir e como eles talvez tenham nos afastado, Senhor. Como essa corrida que por tantas vezes nós estamos correndo nos mostra, Senhor, se o destino dela não será a nossa morada celestial. Nos instrua, Pai, e nos discipline se assim for necessário. Nós nessa manhã queremos nos submeter àquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos e seus planos, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, não despreze a disciplina do Senhor. É o maior ato de amor que Ele pode cometer, se é que eu posso usar essa palavra, contra as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe.